Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Enfermagem em Foco. Eu me chamo Matheus, sou professor da extensão de enfermagem daqui, do Unifip. Hoje a gente vai estar discutindo um pouco e falando sobre um tema muito importante e relevante, né, para toda a comunidade acadêmica e também a comunidade no território, que é o protagonismo comunitário em ação. Hoje, nesse 8º episódio, a gente vai falar justamente como que a comunidade participa ativamente desse processo de construção desses saberes compartilhados, né? Então, vai ser uma conversa aqui com os nossos acadêmicos de enfermagem, né, que têm essas experiências e essas vivências dentro desses contextos da extensão. E nós vamos tentar compreender um pouco como que essas experiências, elas moldam a vivência e a experiência, né, desses futuros profissionais que serão já lançados aí no mercado de trabalho. E a gente já aproveita aqui para fazer um insight sobre a nossa feira de extensão, que vai acontecer no dia 27 de novembro desse mês, aqui no ginásio poliesportivo da Unifip, a partir das 18 horas. Então, você que é da comunidade, você que é do território, você comunidade acadêmica, sinta-se convidado a participar desse momento compartilhado de saberes e experiências. Vou apresentar aqui um pouco dos nossos alunos que estão conosco nesse momento. Temos aqui a aluna Dávila, né? Ela é acadêmica do 2º período, né, de enfermagem. Ela já perpassou suas experiências e as suas vivências comunitárias em territórios da atenção primária à saúde, né, especificamente na Lauro Queiroz, na UBS, fazendo justamente essas produções, né, de diagnósticos situacionais ali, territoriais, e construção também de cartografias sociais, né, representativas para aquela comunidade. Assim como também a Ana Vitória, que possui a mesma vivência, a mesma experiência e é do mesmo período que Dávila. E também temos Marlon, né, que é um aluno acadêmico do 5º período de enfermagem, que teve aí suas experiências articuladas, né, dentro da comunidade escolar, né, em contexto escolar, e agora teve essa sua vivência, essa sua experiência dentro de um contexto de rastreio das doenças crônicas não transmissíveis dentro do mercado público aqui de Patos, né? Então, desde já eu gostaria de agradecer aqui a presença de vocês. É muito importante essa construção e essa participação coletiva que a gente tem enquanto o nosso corpo discente, né? Nessa vivência, nesse compartilhamento de experiência. Então, hoje, a extensão universitária, ela se articula dentro desses eixos, né? Dentro de um dos pilares, né, da nossa instituição, né? Nós temos a pesquisa, o ensino e a extensão. A extensão é um desses pilares, né, que sustentam esse saber, né, construído ao longo dessa graduação deles, né? Então, a nossa estrutura hoje, né, da extensão de enfermagem aqui do Unifip, ela se estrutura dentro de uma ideia que é toda embasada na comunidade. Então, nós temos diversos cenários de atuação, né, onde esses alunos eles vão seguindo um caminho. Então, nós temos alunos do P1 dentro desses territórios de atenção primária à saúde, nas UBSs, fazendo esses rastreios, né, dessas identificações e observação, né, dos determinantes sociais em saúde. Quando eles adentram ao P2, eles voltam para o território agora para construir uma cartografia social. E essa cartografia social, ela é representativa para a vivência e para aquela realidade local. Quando eles vão para o 3º período, esse cenário ele vai para a parte mais social. Então, nós temos essa inserção deles dentro dos CRAs, dos mais diversos cenários possíveis. Então, dentro dos CRAs, né, eles acompanham vários grupos, né, grupo de gestante, grupo de descumprimento, grupo de primeira infância, grupo de balé. Então, nós temos essa diversificação dentro desse grande cenário, né, da assistência social.
partindo para o P4, eles começam a ingressar nessa comunidade escolar, né? Trabalhando principalmente ali dentro daqueles pressupostos, né, que temos ali dentro do PSE, né, do Programa de Saúde na Escola. Quando eles vão para o P5, de fato, agora eles começam ações um pouco mais específicas, também acompanhando essa lógica da extensão aos outros saberes que eles possuem dentro dos outros componentes curriculares deles. Então, agora eles começam a fazer intervenções de rastreios de hipertensão, diabetes e assim sucessivamente. Então, hoje, atualmente, a extensão, ela participa, de fato, dentro desse processo da comunidade, trazendo essa visibilidade social ali. E aí, nada melhor do que escutar desses alunos, essas experiências, dessas vivências aqui, para a gente entender e poder compreender um pouquinho melhor sobre isso. Eu vou começar aqui, né, com a nossa aluna Dávila. Dávila, fala pra gente como foi esse seu primeiro contato, né, na extensão, né? Você é aluna do P2, né, no P1 você veio nesse contato primário, né, de uma identificação inicial e agora numa construção de uma cartografia. Bem, inicialmente eu confesso que eu achava que era algo mais fictício. Não só eu, mas também minha equipe, né? A Ana Vitória faz parte da minha equipe. A gente conversava achando que era algo mais fictício, que a gente não ia ter esse contato. Então, meio que foi um choque, de uma forma boa, claro. Quando a gente foi lá para a UBS, falamos com nossa ACS, né? E a gente pôde visitar a SUS, a nossa microárea. E a gente percebeu que a gente conseguia identificar os determinantes sociais da saúde lá presentes. Então, assim, foi muito importante, foi de suma importância para a gente. A gente não teve um certo contato com os moradores, mas a ACS, ela falou para a gente como é que funcionava, tudo lá, a experiência dela lá dentro também. E também, de certa forma, eu gostei muito porque na nossa microárea tinha 2 escolas. Então, de ensino infantil. E eu sou apaixonada por crianças, particularmente. E com as crianças, a gente teve contato com elas, do jeitinho delas, elas falaram pra gente como é que funcionava lá, né? Porque lá dentro tem ações sociais, que a UBS proporciona com aquelas crianças. Então, acho que foi de suma importância pra gente estar lá, ter esse primeiro contato desde o P1, né? Dávila, é bastante interessante isso, né? Porque vocês fazem esse contato ali com os agentes comunitários de saúde, né? Nessas visitas dentro dos territórios. Um dos principais aprendizados que eu acho que você pode dizer para a gente seria qual? Nessa imersão de um primeiro contato, estando ali com a comunidade. A comunidade em si, eu acho que para minha trajetória, né, nesse curso, eu acho que aprender que a enfermagem é aquilo, né? Estar ali com aquelas pessoas, principalmente quem quer seguir nessa carreira do atendimento básico. Então, acho que isso é muito importante para a gente saber desde o início, para saber se a gente realmente quer aquilo. Sim. A Ana Vitória também teve essa vivência, né? Essa mesma vivência que Dávila, né? Dentro desse contexto da UBS. E para você, Ana Vitória, como foi essa vivência? Eu sou do mesmo grupo que Dávila, nós somos em 7 pessoas, desde o começo. E foi bastante interessante o começo de tudo, porque é dividido a matéria de extensão em 2 partes, síncrona e não síncrona. Isso. Então, antes de a gente ter o primeiro contato com o pessoal de lá, a gente teve a oportunidade de saber realmente o que são determinantes sociais de saúde. A gente fez um fichamento, listamos todas as coisas que eram, fizemos as pesquisas, né? Com a ajuda, claro, de Matheus. E só quando a gente estava preparado na teoria que a gente foi inserido naquele ambiente. Então, a gente já foi com o olhar mais aguçado. Já fomos ali, esse aqui é tal determinante, esse aqui é tal. Então, já vamos anotar aqui para depois fazermos o seminário, apresentando tudo para Matheus. Tiramos fotos, vimos como é a dinâmica lá da microárea. Identificamos, né, o que tinha, o que não tinha, o que pode prejudicar aquelas pessoas. Então, isso foi bastante enriquecedor para a gente naquele primeiro contato. Inclusive, foi Ana Vitória que ficou conversando com a Célia. Foi ela que tive um contato com Maria Gloriette, gente, maravilhosa ela. Enquanto a gente tava identificando os determinantes sociais, ela ficou lá conversando, ela falou as experiências, tudo pra Ana Vitória. Isso, ela foi contando como era a rotina, mais ou menos, daquelas pessoas ali, e contando um pouco das histórias delas, né?
E é importante isso porque a gente vê que o quanto o ACS ele tem uma participação ativa, né, na comunidade. Fundamental, E né? o pessoal também que estava na calçada falava com ela. Dá pra Isso. perceber que eles são bem amados ali, né? Que eles realmente dão atenção àquelas Ela pessoas. falou que faz as visitas, assim, mais ou menos uma vez por semana. Então, ela tem um contato ativo. Ela, tipo, busca realmente proporcionar a saúde na medida possível para aquelas pessoas que ela é responsável, né? Sim, eu acho que uma das coisas também assim interessantes que acho que vocês acabam vivenciando isso é ver que a comunidade ela se sente cuidada por esses profissionais ali, né? Elas têm um acolhimento de certa forma. E eu acho que é isso que o território precisa, né? Acolhimento, escuta. E quando vocês, né, no primeiro período, fizeram esse primeiro contato, vocês conseguiram ali identificar principalmente essas demandas, né? Então, para muitos foi um choque, né? Eu acho que teve até uma fala de uma aluna que ela disse assim, ela morava há um tempo já ali no bairro do Jatobá e ela nunca tinha olhado o bairro como ela olhou agora, né, fazendo isso. Eu acho que para todos nós, até na nossa cidade também, né? Que toda cidade tem isso, Sim. né? A gente nunca percebia que tinha essas coisas. Hoje em dia a gente tem um olhar bem diferente quando a gente tá andando. Acho que a gente aguça essa experiência, né? Eu acho que esse é o processo formativo interessante, que vocês vão construindo conhecimento coletivo e aí a gente vai ficando uma escadinha mesmo, a gente vai juntando várias pontezinhas e alguma ligação daquele ponto que a gente viu lá no P1, vocês vão usar isso lá no P10, no P9. Então é isso que é o legal, né? E a cartografia, o que é que vocês acharam da cartografia, né? Vocês construíram essa cartografia, falem um pouco de como foi essa construção, o que é que vocês entenderam da proposta dela. Vocês vão apresentar ou já apresentaram ela? A gente vai apresentar amanhã, pela manhã, lá na UBS Lauro Queiroz. E pra fazer ela foi muito divertido, porque a gente fez em equipe, né? Sim. A gente até dividiu os passos para algumas pessoas, só que acabou que a gente se reunia e fazia tanto ela como o diagnóstico territorial juntos. Então foi muito legal, porque é aquilo, relembrar é viver. Então a gente ficava vendo as fotos da gente lá, os nossos relatórios que a gente fez e relembrando tudo que a gente passou naquela microárea. Sim. E a gente também conseguiu identificar mais determinantes sociais quando a gente estava vendo, né, relembrando. E também que a gente viu que a gente conseguia até pensar em soluções para solucionar, né, aquilo que estava acontecendo naquela microárea. E é interessante também saber que a matéria de extensão ela é um conjunto. Então, foi muito importante essa experiência do P1 para a construção dessa cartografia agora no P2. Então, como ela falou, a gente utilizou daquele primeiro fichamento, a gente foi lá de novo olhar para identificar, pegamos as fotos que tinham, porque às vezes a gente esquece, então registramos tudo para agora colocar em prática, né? Tipo, ali era a academia que tinha um bequinho. Então, tudo isso foi essencial para a construção dessa cartografia. A gente vai apresentar amanhã, como eu falei. E também na feira de extensão, dia 27. Exatamente. A cartografia ela tem um poder de ser representativa, né, gente? Quando a gente fala da cartografia, a gente está falando de um instrumento, de um mapa, né, que ele representa a comunidade. Mas ele não só esquematiza onde tem a rua tal, onde tem o comércio tal. Ela esquematiza aquele terreno baldio, aquele esgoto a céu aberto e como que aquele determinante, aquela condição influencia, né, no processo de saúde-doença daquelas pessoas ali. E eu acho que isso vocês acabaram vivenciando dentro desse contexto ali, né, da inserção de vocês dentro desse cenário, né? Vocês vão para outros períodos, no caso do P3, né? Que vocês vão estar agora dentro de um cenário do CRAS, né? E aí vocês vão entender que o Centro de Referências de Assistência Social, né? Ele tem uma ligação com a UBS. Os pacientes que estão acompanhados pela UBS, eles também são acompanhados nesses outros cenários de assistência, né? E é onde a gente fala da rede, né, de atenção à saúde, né? Dessa construção coletiva, né, de forma intersetorial. Eu acho que uma coisa que eu sempre prezo para trazer para vocês é que o cuidado ele não é unilateral.
né? Ele precisa ser de forma intersetorial. Eu preciso ter outros setores de assistência, da justiça, da educação, associada a esses contextos, né? Isso. Vocês também, acredito, identificaram lá dentro desse território algumas questões de, principalmente, animais soltos nas ruas, né? O que é que vocês conseguem entender, assim, e também deixar como uma possível interpretação do que vocês vivenciaram vendo aquelas realidades, né? Sobre isso, a gente realmente percebeu muitos animais soltos na rua, o que causa zoonoses, né? Dentro daquela comunidade. E também crianças que ficam ali brincando com aqueles animais expostos ali, né? Idosos também. E também a questão do terreno baldio, que eles ficam lá, nesse terreno baldio. E, infelizmente, isso causa muitas doenças naquela comunidade. A própria ACS falou pra gente que já tentou, mas, infelizmente, não conseguiu resolver isso ainda, não. Realmente, tem muitos animais soltos por lá, é tanto que quando a gente foi no dia, nossa amiga tinha chegado, ela levou uma carreira de 1,7. Ela disse, meu gente, que experiência traumática na entrada. Mas realmente, tipo, são inúmeros deles lá espalhados, provocando nessas zoonoses, e amanhã a gente vai reforçar isso para eles de uma maneira que eles entendam, porque é como o Matheus falou, eles conhecem tudo dali, eles sabem eles já colocaram até nome naqueles cachorros. Mas o importante é a gente ressaltar o porquê do mal que eles fazem, infelizmente. Tipo, são seres que precisam de cuidado também, mas que podem agravar a situação de saúde de algumas pessoas lá. Sim. Perfeito. Agora, a gente chegando em um ponto mais de avanço, né, dentro dessas atividades de extensão, a gente chega em Marlon, né, aqui, para que a gente consiga entender esse percurso, né, agora dentro de um outro cenário, né, Marlon? Porque vocês, especificamente, semestre passado, né, no P4, né, vocês tiveram um cenário de escolar, né? E agora vocês chegam dentro de um cenário um pouco mais específico, né, das atuações da enfermagem. Tanto que o pessoal se identificou muito mais nas ações, no que faziam, né? E eu acho que isso traz muito desse pertencimento da enfermagem, né? Como cuidado, né? De estar fazendo um rastreio, de estar fazendo uma orientação ali em saúde. Mas para você, Marlon, desde quando esse formato, né, extensionista começou, quais as principais mudanças assim que você consegue observar e dizer de forma mais concreta dentro disso? É bastante interessante perceber o relato das meninas do que estão no P2 agora, né? Porque a gente não teve essa vivência, tanto das determinantes sociais de saúde, quanto também a questão de visitas ao CRAS, que vai ter no terceiro período com elas, questão de UBS, tudo isso a gente não teve nada. Então, basicamente, a gente deveria se resolver entre si para criar um prognóstico em alguma determinante de saúde, numa população específica. Poderia ser escola, poderia ser no bairro, mas o que se percebe dos alunos de enfermagem, e aqui eu coloco muita gente da área da enfermagem, que quanto à extensão, para eles não se trata de uma determinante da enfermagem. Eles consideram e veem a extensão como apenas mais uma matéria, como era no ensino médio. Eles tendem a passar qualquer tipo de trabalho, eles passam por cima, eles não se interessam profundamente pelo assunto. E aqui é importante porque muitos grupos, anteriormente no terceiro período, quando não tinha esse novo modelo, não faziam questões voltadas para a enfermagem propriamente dita, né? Eles buscavam coisas que, se você ir mais a fundo, você via que era questões de nutricionista, questões de odontologista. Então, você não pode querer sair da sua área na enfermagem, numa coisa tão importante que é a extensão para nós como enfermeiros, e tratar de outras problemáticas, né? Que não se trata da gente. Então, a visita das escolas nos mostrou uma demanda propriamente dos alunos. E é muito interessante quando você chega na escola para fazer essa ação, vocês vão ter essa vivência posteriormente no quarto período, que eles não procuram a gente para falar coisas específicas deles, como, por exemplo, hoje em dia é bastante comum problema com tabagismo, problema de alcoolismo na adolescência. Esse tipo de situação é comum, mas eles procuram colocar problemáticas
na estrutura de onde eles estão. Por exemplo, a escola, eles falam da comida, falam questões que, se você parar para pensar, nós como enfermeiros não temos aquela possibilidade de resolver a demanda deles, certo? Mas eles não têm essa visão mais aguçada, podemos dizer assim, para tratar de demandas que sejam possíveis para eles, que possam ajudar eles. Então eles tendem a ver a gente como um escape da problemática que a escola coloca neles. Porque a gente sabe de todas as problemáticas que a gente já viveu no ensino médio, a gente sabe tudo isso, mas nós, quanto enfermeiros, não estamos buscando, por exemplo, revolucionar a escola. A gente está tendo uma visão, quanto enfermeiro, da problemática de aluno, da saúde, da questão psicológica deles. E é bastante interessante quando a gente passa para o P5, como o Matheus falou, a gente faz o rastreio da hipertensão e diabetes, por exemplo, no mercado público. Esse rastreio nos mostrou que cada vez mais a população está endoecida. Você faz um prognóstico lá, você pega 50 pessoas, vou colocar um número assim, 50 pessoas. O meu grupo, nós fizemos a anamnese de mais ou menos 80 indivíduos. E a grande maioria ou tinha hipertensão, ou diabetes, ou tinha as duas doenças. Então, quando você para reparar essa demanda, é muito alta. E nós, como enfermeiros, temos a extensão agora, nesse novo modelo, para nos ajudar exatamente para isso. Porque eles nos mostram a vivência do enfermeiro, e não somente uma disciplina que você passa um trabalho e conclui aquele período. Então, essa vivência tem sido bastante interessante. Quanto enfermeiro, para mim, eu posso dizer, eu acredito que as meninas também vão poder dar esse relato tão profundo quanto eu estou fazendo aqui, na questão da sensação, como o senhor falou, de pertencimento, né? Que muitos alunos, eles vêm para a enfermagem, como, por exemplo, a área da urgência. Não criticando a área da urgência, né? Porque a gente sabe que é uma área muito linda, mas o enfermeiro, hoje em dia, ele procura urgência, procura estar numa unidade móvel de saúde, mas quando trata da extensão, eles passam batido, eles procuram fazer o mínimo possível, eles desvalorizam a extensão dentro do curso. Eu digo isso porque eu tenho colegas da enfermagem que eu sei, eu posso relatar isso porque eu vivencio isso. Então, eu creio que essa desvalorização própria dos enfermeiros acaba atrapalhando. E eu acho que por isso demorou tanto para ter um novo modelo, como o senhor trouxe para a gente, né? Que é um modelo que nos ajuda e faz o enriquecimento, como o Dávila falou, de nós mesmo, como enfermeiro, também como pessoas. Porque eu posso dizer que eu já fiz visitas em outros períodos em um lar de idosos. E você percebe a escassez tanto de cuidado por parte das pessoas que se prontificam, pessoas profissionais, se prontificam a cuidar daqueles idosos, mas quando você tem uma vivência que você não visita só uma vez, mas você visita várias vezes, você percebe que a demanda, eles têm como eu posso falar sem falar mal das pessoas que lá trabalham, né? Mas eles agem diferente quando tem visita profissional. Sim. Isso que eu quero colocar. Eles agem diferente, mas quando você persiste naquela visita, você vê a realidade daquele lugar. A necessidade daqueles idosos, a necessidade daquelas crianças, como o Dávila e Vitória falou, questão dos animais. Então, esse novo modelo nos traz uma conexão e uma sensação de pertencimento na enfermagem, propriamente dita, né? Muito bacana, Marlon. Eu acho que é justamente isso mesmo. Eu acho que você fala de uma forma muito particular, eu acho, da sua vivência, assim, né? E uma coisa que eu acho que também acontece, principalmente eu acho que no período passado, né, especificamente na comunidade escolar, esses alunos que estão ali, eles também veem vocês como espelhos, né? Vocês também são espelhos para eles, porque a gente já teve nesse lugar de ser aluno de um ensino médio, de ser aluno do ensino fundamental, e a gente vê ali aquele profissional na nossa frente, que ainda é um estudante, mas o porte dele, o que ele está fazendo ali, já é um porte profissional. Nossa, Matheus, eu posso falar isso com Sim. propriedade, porque quando eu estudava no ensino médio, né, que no caso ano passado, eu concluí ano passado, eu já queria seguir essa área da saúde. Só que eu decidi a enfermagem também depois de uma palestra que uma enfermeira foi lá dar. Eu olhei assim, ela falando lá o que acontecia, né? O relato dela, eu fiz, nossa, eu acho que eu quero seguir essa área também. Sim. É interessante, porque é um espelho mesmo. A gente vive esse espelho diariamente. Eu acho que vocês vivem isso na graduação de vocês.
né? E eu acho que o que Marlon disse traz uma sensação de que tá no caminho certo. Não é o ideal. Não temos o cenário ideal, né? Esse cenário ideal, ele é muito complexo de ser concretizado. Mas a gente tem um passo que seja mais coerente com o que a gente diz. E quando a gente diz assim, que a extensão ela é importante, né? Porque quando a gente está falando da universidade, nós temos esses pilares: o ensino, a pesquisa e a extensão. Quando a gente entende que eu preciso ter na minha formação a pesquisa atrelada, por isso vocês fazem uma pesquisa de TCC ao final, por isso que a todo momento vocês estão pesquisando, vocês precisam ter o ensino, porque é a parte formativa, mas a extensão é para vocês colocarem em prática tudo o que vocês têm dos outros componentes de vocês. Por exemplo, Marlon, quais, por exemplo, das disciplinas, quais dos outros aprendizados você conseguiu colocar em prática, por exemplo, nessa atuação do mercado público? Você não teve uma explicação, por exemplo, minha, de tipos de procedimentos, de atividades específicas para fazer, mas porque você já tinha esse domínio de outras disciplinas, né? Sim. E isso é importante, né? Exatamente. Porque não basta também somente esse modelo, a gente poder ter essa vivência, mas não saber como lidar naquele momento, né? Como o senhor acabou de dizer, a gente tem um aprendizado de outras disciplinas, de outras cadeiras e acabam fazendo como o senhor citou. Essa questão da anamnese, a questão de levar para o entrevistado, né, que a gente tem no mercado público, que é uma pessoa qualquer que está passando ali e decide nos ajudar naquela anamnese, essa pessoa, ela espera que o enfermeiro tenha aquele cuidado que se espera de um profissional. Eles sabem que nós somos estudantes da Unifip, porém eles esperam mesmo assim que a gente tenha o máximo de cuidado possível, o máximo de profissionalismo possível, né? O máximo de cuidado, como por exemplo, ao fazermos a medição da glicemia, precisamos perfurar o paciente e precisamos ter o cuidado para não contaminar ninguém naquele local, porque é um local público, passam muitas pessoas ao redor, muitas pessoas ficam em cima querendo também participar daquele momento. Mas o aprendizado, como o senhor falou, ele nos molda a fazer da melhor maneira possível a ação da extensão e poder fazer com que seja bem feita e vala a pena, né? Uma coisa que eu acho que também, assim, vocês acabam vivenciando isso é que quando vocês entram, acho, principalmente assim, a Ana Vitória e Dávila talvez tenham essa noção. Acho que quando vocês viram a primeira proposta, assim, desse modelo da extensão, vocês ficaram se perguntando como era que ia acontecer, tipo, como é que vai se concretizar? Mas é uma resposta que vocês só vão ter, talvez lá para o final, e talvez nem tenham ela. Porque a resposta, ela não tá muito fiel, ela não tá muito clara, ela tá simplesmente na vivência de vocês. Ali vocês vivem uma experiência dentro de um contexto, fazem algum tipo de ação, e essa ação ela vai moldando a parte profissional de vocês. E vocês saem da graduação não mais como aqueles alunos conteudistas, que só viu o conteúdo, apresentou o slide, fez a prova, fez um estágio no 9º e no 10º e estou capacitado a atuar. Essa visão do profissional holística, humana, de uma forma generalista, é o importante. Acho que quanto mais cedo vocês entenderem isso, vocês vão fazer assim, ó. O pulo, ele é muito maior, né? Eu falo isso como um estudante ainda, né? Eu me formei aqui, eu estava no lugar de vocês há 3 anos atrás. Hoje eu estou na formação de vocês. Então isso também é inspirador para vocês também verem isso como um processo de mudança. E esse start, não esperem que o coleguinha faça, que o professor puxe o braço, ei, vamos acordar, vamos fazer um resumo, vamos fazer isso. É vocês. Eu acho que quanto mais cedo vocês descobrirem isso, o voo de vocês ele é muito mais alto. Mas não é aquele voo que quando vocês se depararem com uma frustração, vocês vão cair numa queda muito alta. Vocês vão ter uma noção da realidade, porque vocês vivenciaram isso. Eu acho que isso é o ponto-chave. Agora eu acho que é uma pergunta para vocês três, assim, né? E aí vocês falam à vontade. O que é que vocês poderiam deixar assim como aprendizado para outros alunos que vão passar por essa mesma experiência de vocês, né? Qual a mensagem que vocês diriam? Se eu fosse um aluno e estivesse perguntando, ei, como é a extensão no P2? Como é a extensão no P5? Qual a principal mensagem que vocês falariam para eles? Nossa, eu falaria que
aproveitasse, né? Porque, igual o Marlon falou, tem gente que acaba desvalorizando essa matéria como se fosse qualquer uma matéria. Ah, eu vou fazer isso que o Matheus está falando e vou passar. Mas não. Eu falaria para aproveitarem todas essas oportunidades que a extensão nos dá de ver que a enfermagem vai além de procedimentos que são atribuídos para a gente, né? Porque muita gente vê isso nos enfermeiros. Eles estão ali só para fazer aqueles procedimentos e só isso. Só que quando a gente tem esse contato, a gente vê que a enfermagem vai além disso. A enfermagem é cuidado, é escutar os pacientes, é dar atenção a eles e que eles se sintam valorizados pela gente, né? Que até motiva, né? Inclusive na nossa UBS, né? Lá tem projetos e ações sociais que os enfermeiros fazem que motivam os pacientes a estarem lá. Então eu falaria isso, aproveitem e valorizem essa matéria tão importante para a nossa trajetória acadêmica. Assim como o W, eu vou dizer também, aproveitem cada segundo, porque tem gente que acha chato, eu vou ter que ir na UBS, mas isso vai ajudar tanto quando a gente chegar lá num estágio, a gente não vai ter o primeiro contato ali. Vai ser só realmente uma extensão do que a gente tá tendo a oportunidade de fazer agora. Então, cada visita que a gente faz na microárea, cada visita na UBS, isso ajuda muito na nossa formação. Marlon falou dessa experiência dele, do 4º período, e tu tinha falado das visitas ao CRAS, que serão no próximo período. Então, já estou ansiosa. Não, já quero ir para os CRAS, já quero ir para o mercado público, já ter essa vivência. Porque a gente tem a teoria, como você falou, mas quando a gente coloca em prática, a gente não vai usar aquelas palavras difíceis, claro, a gente tem que saber para fazer um relatório, para fazer tudo, mas quando a gente vai tratar de pessoas, a gente tem que falar de igual para igual, né? Então, a gente tem que ser uma outra pessoa. Exatamente. A gente tem que ser humano antes do profissional. Exatamente. E até também que eu acho que a gente aprende com aquelas pessoas também. Eles têm muito a ensinar pra gente. E também aproveitem na construção da cartografia, porque eu sei que é meio trabalhoso, dá um trabalho muito grande, só que quando você constrói, fica aquela coisa lá, aquele trabalho que você fez, você fica orgulhoso de ter feito aquilo, de ter identificado aquele negócio tão bonitinho, aquelas... A gente fica olhando pra nossa... Ilustrado o trabalho de vocês. A gente fica olhando pra nossa... Como é o nome? Pro nosso banner, a gente fica coisinha. A gente tá ansioso pra mostrar. Orgulhosos de ter feito aquilo e saber que a gente tá fazendo aquilo por amor, realmente. Não é um negócio que foi, vamos fazer, joga aí no chat GPT e ele vai fazer não sei o quê. Não, a gente tava de dentro mesmo, então isso é muito bom. Sim. Eu creio que seja um pouco do que a menina falou mesmo, aproveitar o máximo que puder essa questão, tanto da vivência, seja P1, P2, P3, independente de onde você esteja, que você esteja ali para ser e para servir a pessoa que você está ali para ajudar. Porque muitas das vezes a gente, como vocês falaram, a gente não é uma pessoa tratando de uma outra pessoa. Alguns enfermeiros são apenas um profissional fazendo um procedimento de passo a passo e simples, acabou ali, não tem a vivência que a gente tem aqui, por exemplo, numa unidade básica, numa visita ao mercado, como é a questão do 5º período. Então eu creio que o que as meninas disseram relata muito o que se propõe a fazer na extensão. Aproveitar, e mais do que aproveitar, vivenciar da maneira que você puder, o máximo que puder. Porque muitas pessoas estão ali para vivenciar apenas para cumprir o horário, apenas para cumprir a nota, vai, visita, pronto, acabou. Mas eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa de mensagem para o próximo, que o nosso relato aqui possa servir de alguma coisa, no mínimo que seja, que possa acender uma fagulha de ser o máximo possível onde você estiver, porque não basta você ter todo esse preparo, ter todo o conhecimento e quando chegar na hora você desprezar aquilo, você não fazer por onde aproveitar o máximo possível. Então eu creio que seja basicamente isso. Exatamente. Mesmo. Sejam simpáticos, sejam amorosos com aquelas pessoas, escutem aquelas pessoas, o que elas têm para falar pra gente. Porque não tem nada melhor do que você olhar para aquela pessoa e falar, aquela profissional é muito boa. Isso, a gente já chega nos lugares e o povo faz, nossa, enfermeiros são muito abusados. Mas não tem nada melhor do que olhar para você e falar, eu quero ser atendido por aquela enfermeira, que ela é muito amorosa, ela atende os pacientes com carinho e amor. E assim, de uma forma especial, eu aproveito para agradecer esses serviços que são parceiros da gente, né? Então,
a nível das UBS, nós temos tanto a Lauro Queiroz como a Solon Medeiros, né? São cenários que os alunos fazem essas atividades. Os cenários dos CRAs, né? Nós temos tanto o CRAs Matheus Leitão, o CRAs Severina Celestina, o do Mariana Alves, o Geraldo Carvalho. Então, assim, nós temos diversos cenários, né, que esses alunos eles participam, né, dessas atividades em distintos contextos, né. Nós temos também o Centro-Dia do Idoso, né, muitas vezes essas articulações diretamente lá dentro do lado dos idosos também, né, porque eu acho que no P3 os alunos acabam tendo essa diferenciação do que seria o Centro-Dia, a diferença, e o que seria o lado dos idosos. Tem uma diferença nisso. E para você descobrir, se você é aluno, você vai precisar vivenciar. Então, essa vivência, essa imersão dentro da extensão, ela possibilita essa atuação de forma diversificada, né? E eu acho que, como uns encaminhamentos, acredito que final, né? Eu acho que vocês trazem essa perspectiva, né? Desse feedback, né? Dessa devolutiva para os alunos, como um relato de vocês. A gente aqui só reforça a feira de extensão. Então, vou deixar para os alunos também divulgar essa feira de extensão, convidando vocês, né? Para o dia 27 de novembro. Aqui no ginásio, né? Então nós vamos ter, né, um tapete de forma cultural com essas apresentações dos territórios, né? Teremos alguns momentos de compartilhamento, de mostra de artesanato, de alguns serviços como os CRAs, né? Então, o que os serviços têm produzido. Por isso que o tema dessa feira é protagonismo comunitário, é trazer a comunidade para cá e não utilizar mais ela como laboratório. Eu vou lá, faço uma pesquisa, volto e nunca dou uma devolutiva. Essas pessoas, elas se sentem usadas também. Só vem alunos aqui, fazem as coisas e eu nunca sei do resultado. Agora sim a gente está trazendo esse resultado. Então, é uma possibilidade ímpar para a gente participar de uma forma integrada, né? Só temos a dizer que venham participar com a gente, venham conhecer um pouco desses nossos trabalhos, dessas faladas cartografias. Então venham ver. A gente diz que é bonito, então venham ver se é bonito mesmo. A gente espera vocês de verdade, gente. Venham ver a cartografia que eu e a equipe nossa equipe fez, né, pra vocês, que ela tá muito linda. E a gente tá se preparando de coração pra mostrar pra vocês, pra vocês entenderem o que a gente quis passar. Eu também gostaria de destacar algumas outras produções aqui do curso, né, de enfermagem. Eu acho que nós da enfermagem temos muito essa característica. Nós sempre estamos produzindo. Nós somos a categoria que mais faz produções científicas. Não vou dizer a mais, mas nós temos um gosto pela pesquisa tanto quanto grande. Tanto que nós vemos enfermeiros em distintos cenários. Pesquisa, assistência, gestão. Gente, nós somos muito diversos. É uma área muito ampla. Muito ampla. Nós temos uma diversidade muito rica. E atualmente nós temos vários livros, né, produzidos pelos nossos docentes do curso de enfermagem, né? Então, tivemos o livro de enfermagem de alta performance, né, que está para sair agora. O segundo tratado do SUS, que foi publicado, né? Também tivemos o outro, né, no 27º CBCenf, né, que foi o livro sobre vacinas, que também teve essa publicação, né, que inclusive teve um podcast falando sobre isso, né, sobre essa participação, essa publicação de um livro em um congresso, né, da enfermagem. Aproveitamos também para já fazer meio que esse spoiler, né, do nosso congresso do próximo ano, né, de enfermagem, que vai trazer esse tema, né, de enfermagem de alta performance, né, das tecnologias e inovação, né, que vai ser no mês de maio. Então, fiquem ligados, né, nessas novidades. Fiquem ligados nas redes sociais da gente, né, Unifip Oficial, né, Enfermagem Unifip, né, o nosso Instagram da nossa feira de extensão, né, @feunifip. É importante essa comunicação que vocês podem estar acompanhando ali a todo momento, né, o nosso cenário acadêmico, como é que está ali no nosso dia a dia, né. Então, gostaria só mais uma vez de agradecer a participação dos meninos, né, Dávila, de Ana Vitória, de Marlon. É muito gratificante ter esses acadêmicos aqui como espelho, porque eles são espelhos, eles são diferentes.
só por ter essa vontade e essa participação em fazer o diferente. Isso mostra não sobre o curso, mas sobre eles. E a gente sabe como vai ser o sucesso deles. Não o sucesso que você idealiza, mas o sucesso que eles idealizam para eles. Então, só agradecer mesmo a vocês. Nós que agradecemos, Matheus, essa oportunidade de mostrar um pouco do que está sendo a nossa graduação. Você é nosso exemplo também. Então, gente, a gente agradece, um abraço para vocês e aguardem aí o próximo episódio do nosso Enfermagem em Foco.